Quem viveu nos anos 80 e 90 vai lembrar disso, da sopa de letrinhas. E na administração, em vendas, às vezes parece que quem sabe mais sopa de letrinhas tem mais poder, né? E hoje nós vamos falar dessas letrinhas e o que elas significam. Não com a intenção de poder, mas sim entender qual a sua função e a sua importância. Kotler defende que medir é fundamental para entregar o valor. E hoje nós vamos ver como as medições são importantes para as vendas. Vamos lá? Olá. Eu sou o Jânio Glauber e ao longo desses 25 anos de vendas, eu aprendi muito sobre as sopas de letrinhas. Desde lá da época de comprador, até o vendedor, a gente sempre tem as abreviaturas, né, que costumamos dizer. E essa sopa de letrinhas, ela tem uma função, na verdade, é identificar sobre o que nós estamos falando. Então, entender por que vender sem medir é andar no escuro. Hoje todo mundo anda carro com GPS, né? Eu acho que a gente já nem sabe mais como é andar um carro sem usar o GPS. E no processo de vendas, ele é exatamente a mesma coisa. Quando você não usa o GPS, você acaba entrando numa fila, passando por um caminho mais longo, andando numa estrada pior. E a função da sopa de letrinhas, na verdade, nada mais é do que nos guiar para o caminho certo das vendas. A venda, ela começa na abordagem, mas ela só vai terminar lá na métrica. E hoje nós vamos entender as principais siglas da gestão comercial, como elas se conectam para gerar lucro e previsibilidade. Nós tivemos essa semana lá no Instagram uma série de postagens falando sobre algumas dessas letrinhas. Então, se você não segue, já corre lá e segue Vendas de Alto Valor lá no Instagram, porque tem um conteúdo bem legal, algumas fórmulas de como medir essas sopas de letrinha e como utilizá-las no seu dia a dia. Então, nós vamos para a próxima tela, que é o que a gente viu lá no Instagram. Lá no Instagram nós vimos o CAC, que é o custo de aquisição de um cliente, o LTV, que é o valor de vida do cliente, o CRM, que é um sistema de relacionamento, o KPI, que são indicadores chaves, e o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Mas alguns termos acabaram ficando fora desta jornada. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos. O CAC, ele é o custo de aquisição do cliente, é quanto você investe para que o cliente chegue até você. Por exemplo, quais são os investimentos que você faz para atrair clientes? Você faz Instagram, você tem placa, você tem mala direta, tudo isso gera um custo. E pô, vamos fazer uma conta simples. Você investiu R$ 100 em em Instagram, em tráfego pago. Esses R$ 100 lhe trouxeram 100 clientes. O seu CAC, o seu custo de aquisição de cliente, vai ser R$ 10. Se você vai ser R$ 1, desculpa, R$ 100, 100 clientes, R$ 1. Agora, se você trouxe 1.000 clientes, o CAC vai ser de 10 centavos. Então, quanto maior for o retorno de clientes para o seu investimento, melhor. O LTV é o valor de vida do cliente. É quanto o cliente gasta na sua loja, no seu negócio, no decorrer do tempo. Por exemplo, eu tenho uma venda que é uma venda recorrente. Eu vendo praticamente todos os meses para os meus clientes. Então, todo o tempo que ficou ativo esse cliente, se eu vendi para ele por 2, 5, 10 anos, esse é o tempo de vida. E o valor é o quanto ele comprou nesse período. Depois nós chegamos ao CRM. O CRM é um sistema de gestão de relacionamento. O CRM ele serve para que nós
possamos entender o nosso cliente, o que ele compra, como ele compra e por que ele compra. Sabendo essas três informações, nós teremos muito mais assertividade nas ofertas e na formatação dos nossos produtos. O KPI, ou KPI, como prefiro, para quem não fala inglês, como diria o Chico Raiz, são indicadores chaves. São uma série de indicadores que te mostram a relação que você tem com o cliente. E o ROI é o retorno sobre o seu investimento. Quanto você investiu e quanto aquilo retornou. Isso tudo está lá bem explicado no Instagram, nós não vamos falar muito sobre isso, mas eu lhe convido para ir lá no Instagram que tem uma informação muito legal. E agora nós vamos falar sobre alguns termos que ficaram de fora da nossa série do Instagram. O que você precisa também dominar? O MQL, que é o Marketing Qualified Need, que é a qualificação do lead que você recebe. O SQL, que é a qualificação do comprador. O churn é a taxa de cancelamento, quantos clientes você perdeu ou quantos clientes abandonaram o carrinho, dependendo do tipo de negócio que você tem. É, o upsell e o cross-sell é onde nós vamos aumentar o ticket de vendas, é vender mais para a mesma pessoa. E o follow-up, que é o acompanhamento constante dessas métricas, de todas elas, inclusive as do Instagram, né? Então, vamos ver como tudo isso funciona na prática. Isso se conecta de uma forma que é a seguinte: o MKL e o SQL, com um CRM bem usado, eles se transformam num CRM bem usado. Por quê? Aqui é uma questão de o seguinte: o CRM ele é uma ferramenta que precisa ser utilizada todo dia. O CRM tem que ser uma filosofia de vida. Então, eu estou falando para essa câmera e não para essa. Então, o CRM ele precisa de maior número de informações. Quando você consegue qualificar o seu lead e qualificar o seu comprador, você vai ter uma informação mais precisa no CRM que ele vai te dar um direcionamento para os próximos passos. Um CRM bem alimentado, ele vai fornecer um forecast bem confiável. Aqui é a dor, aqui é a dor. Porque eu já fui comprador e eu falo com compradores todos os dias. Qual é a maior dor dos meus clientes? É saber o quanto comprar. Porque você tem vamos imaginar uma coluna X e uma coluna Y, aonde você tem a quantidade que você compra e a quantidade que você vende. As duas têm que estar sempre alinhadas. Porque se você comprar demais e vender de menos, você acaba tendo um prejuízo imediato financeiro porque você comprou e não vendeu. Principalmente quando você trabalha com produtos perecíveis, vamos imaginar uma padaria. Se uma padaria faz 500 pães e vende só 400, ela perdeu 100 pães. Isso foi o custo dela aumentou significativamente. No entanto, se essa mesma padaria faz 500 pães e tem uma demanda de 600 pães, ela perdeu 100 pães. Qual prejuízo é maior? Você perder o produto que fez e não vendeu, ou perder o cliente que comprou e não levou? Porque, às vezes o cliente está acostumado a comprar sempre na sua loja. Um dia que ele chega e não tem um produto e ele vai no concorrente, você abriu a chance de ele conhecer um concorrente. Na segunda vez ele foi lá, você não tinha, seu concorrente tinha, você matou o cliente. Porque na terceira vez ele já não vai mais na sua loja, ele já vai direto no concorrente. Não, eu já vou lá direto, porque lá eu sei que tem o outro ali, está faltando tudo. Então, essa questão de comprar a quantidade adequada, ela é muito difícil, mas quando você tem um CRM bem ajustado, você tem um sistema bem ajustado, ela acaba se tornando menos dramática porque você consegue ter previsibilidade do seu negócio. Depois, os clientes ativos aumentam o seu LTV e diminuem o seu churn. Aqui vale mais um parênteses. Vamos para essa tela aqui. Aqui vale mais um parênteses. Quando o cliente
parou de comprar de você porque você não tinha o produto, você forçou a diminuição do LTV, do tempo de vida do seu cliente, do tempo que ele compra de você. E com você teve um abandono. Então você tinha produtos que você comprava porque aquele cliente comprava de você. E como ele parou de comprar por causa de um determinado produto, aquele produto que você comprava, que ele te adquiria, acabava sobrando na prateleira. Então você vai acabar tendo um prejuízo também. Tudo isso, quando você mede, você minimiza os riscos do negócio. E depois, o upsell e o cross-sell, eles aumentam o seu ROI, eles aumentam o seu retorno do investimento. Quanto mais você vende para o mesmo cliente, maior vai ser o seu lucro. Por quê? Porque o custo de aquisição e manutenção de um cliente, ele é muito alto. Então, quando você tem um cliente e você consegue aumentar o ticket dele, você vai aumentando também a sua lucratividade. O que que acontece? As indústrias têm muito essa visão, eu acho muito clara e é muito interessante, que elas têm sempre a questão de vender mix, né? Então, eu sou cobrado pela venda de um mix, de um determinado mix, e esse mix, ele pode ser entendido de uma forma onde só beneficia a indústria, que eu acho que é a forma errada de você trabalhar, porque a gente já viu em outras oportunidades a metodologia Harvard de negociação, né, que é onde todo mundo ganha, e a metodologia onde todo mundo ganha acaba sendo mais interessante. Então, o mix ele tem que ser adequado ao cliente. Algumas indústrias elas trabalham com mix por perfil de cliente, por exemplo. E isso acaba favorecendo a venda do mix, porque não adianta eu vender um mix que é bom para mim, mas não é bom para o cliente, porque ele vai ficar com o produto estocado, não vai vender e vai me cobrar por aquela venda e vou acabar perdendo o contato com o cliente. Então, quando eu vendo um mix que é adequado a esse cliente, o produto vai girar na prateleira dele e vai ter mais assertividade. A padaria, por exemplo, não adianta eu querer vender para um cara que vai comprar pão, eu vender peixe in natura. Peixe in natura não vende com pão. Uma sardinha, sim, adoro pãozinho com sardinha. Mas vamos supor que você venda na sua padaria, você consiga fazer com que o camarada entre, ele compre pão, ele compra o queijo, o presunto, a margarina, o leite. Isso aí é vender um mix adequado para o cliente, porque são todas coisas que ele vai tomar junto no café. Ele pode estar comprando pão para fazer churrasco, aí um outro problema. Mas, em geral, a gente vai na padaria diariamente para o café. Então, você entender o que o seu cliente compra, ele vai estar lá ligado na qualificação do seu comprador e no seu CRM. Então, todas essas ferramentas, elas precisam trabalhar de forma simultânea e coordenadas. Então, o Kotler, ele sempre define o marketing como uma ação integrada de todas as áreas, né? Que o marketing, ele não vai ser só uma área separada que investe lá em publicidade. Muita gente confunde marketing com publicidade, propaganda, mas na verdade o marketing ele faz parte de toda uma engrenagem. Ele como se fosse, imagina que você tem uma engrenagem e o marketing é o lubrificante que vai passando por todas as engrenagens a fim de entregar valor para o cliente. Então, quando você usa bem o marketing, a fórmula da máquina de vendas saudável, ela vai ter mais ou menos a seguinte colocação. Você tem atrai bem o cliente, você sabe quem você vai atrair, você atrai bem o cliente, você tem um CAC baixo, você converte melhor os seus clientes, você vai ter um SQL mais qualificado, você consegue fidelizar o seu cliente, então você vai ter um LTV longo e um churn baixo, e para que isso aconteça, você precisa sempre estar medindo os seus KPIs e o seu ROI para poder ter um crescimento sustentável e garantido. Uma dica prática para começar hoje mesmo a formular as suas vendas. Alinhe o marketing de vendas.
o MQL e o SQL, eles precisam estar sempre bem alinhados, sempre bem direcionados. Usar o CRM diariamente. Aqui eu vou voltar a falar, né? O CRM, existem CRMs pagos, existem CRMs grátis, mas você medir, nem que seja com uma planilha de Excel, um caderninho, o que o cliente compra, quanto compra, vai ser sempre favorável para o seu negócio. Quando eu era comprador de uma loja de materiais de construção, o que eu tinha como parâmetro de compras? Eu usava sempre as compras dos 6 últimos meses para fazer as compras. Só que isso não é simplesmente você jogar lá no sistema, pegar um número e sair comprando. Você tinha que avaliar, você tem que avaliar as compras, porque às vezes você tem lá dentro o que a gente chama de erro estatístico. Por exemplo, eu tenho uma venda constante de 5 itens por mês. Em um mês, eu vendi 20 itens. Aí você precisa entender por que naquele mês, um item que você vende linearmente 5 vendeu 20. Aí você descobre que teve uma festa na cidade e o organizador da festa que comprou aqueles itens. Adianta você ter estoque para esse cliente? Não adianta, porque ele não é um comprador costumais. Você sabe que antes da próxima festa, antes da próxima edição do evento dele, você vai ligar para ele e vai perguntar: Meu, você comprou na última evento, você comprou determinado item, e esse item, você vai precisar de novo para que eu possa me preparar? Mas o que você precisa ter são 5 em estoque todo mês. Por quê? Porque esse é o estoque que você vende. Aquele 20 foi um erro estatístico. Então, você entender o seu CRM, você consegue monitorar o churn, você consegue fazer o upsell e você precisa ter o follow-up diariamente. Por quê? Porque são essas coisinhas, esses detalhes de quem comprou, como comprou e por que comprou que vão fazer diferença. Se você não tiver isso bem na sua mão, vai ser muito pouco provável que você consiga ter um resultado adequado. E o conselho final é o seguinte: você não precisa ser um analista de dados, mas você precisa entender que cada número te diz. Uma sopa de letrinhas para transformar sua, use a sopa de letrinhas para transformar suas vendas em uma operação de alto valor. Isso aqui não é uma aula, porque isso aqui cada um falaremos horas sobre cada um desses itens. Mas você precisa entendê-los, compreendê-los e utilizá-los. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça de inscrever lá no canal do Instagram Vendas de Alto Valor, aqui no YouTube Vendas de Alto Valor Floripa. E deixe seu like, curta, comente e compartilhe com quem precisa organizar as suas vendas. Muito obrigado e até a próxima.